Se hoje você acordou pensando que 2025 precisa ser diferente, que você precisa de uma virada na sua vida, esse vídeo é pra você. E eu não tô falando apenas de ganhar dinheiro na internet. Eu tô falando de construir um sistema completo que gere vendas todos os dias, que funcione enquanto você dorme e que dependa de uma única coisa: a sua decisão de começar agora. E talvez você ache que isso é difícil, que precisa de muita técnica, ou que isso é só para quem tem tempo, dinheiro, ou já nasceu com talento para negócios. Mas ó, falar a verdade, olhando bem nos seus olhos, mesmo que você esteja bem longe, ganhar dinheiro online é possível. Você não precisa ser gênio e nem famoso. Você só precisa entender o jogo certo. E é exatamente isso que eu vou te mostrar aqui. O guia completo, passo a passo, sem enrolação, para você aprender tráfego pago e estruturar o seu negócio online e começar a vender de forma previsível, escalável e com consistência absoluta. Mesmo que você esteja começando do absoluto zero, mesmo que nunca tenha vendido nada online e mesmo que você ainda não tenha um produto. Nos próximos minutos, você vai descobrir por que 97% das pessoas falham ao tentar ganhar dinheiro online e como você vai estar nos 3% que conseguem. O sistema exato que transformou pessoas comuns em empreendedores de 6 dígitos. Como criar uma máquina de vendas automatizada que trabalha 24 horas por dia. Os 5 pilares fundamentais que separam quem vende de quem fica tentando e muito mais. Vamos começar com a verdade nua e crua. Existem 2 tipos de pessoas no mercado digital. Tipo 1, os que ficam pulando de curso em curso, de estratégia em estratégia, sempre procurando a fórmula secreta ou o hack definitivo. Essas pessoas investem anos tentando, gastam milhares de reais em cursos, mas nunca conseguem resultados consistentes. E o tipo 2 são aqueles que entendem que sucesso online é um jogo de sistema, não de sorte. Elas constroem uma estrutura sólida, dominam os fundamentos e criam uma máquina previsível de geração de leads e vendas. A diferença entre esses 2 grupos não é o talento, não é a sorte, é o conhecimento aplicado de forma sistemática. Calma, vou te explicar. Primeira coisa, o erro fatal é o conhecimento aplicado de forma sistemática. Sabe qual é o maior erro que eu vejo pessoas cometerem quando começam a empreender online? Elas começam pelo produto. Vou criar um curso sobre tal coisa e começar a vender. Não, agora eu vou vender tal serviço. Vou criar um e-book sobre esse assunto. Errado! Você não começa pelo produto, você começa pelo tráfego. Porque não importa o quão bom seja o seu produto, se ninguém souber que ele existe, você não vende nada. É como abrir uma loja no meio do deserto. Você pode ter os melhores produtos do mundo, mas se não tem um fluxo de pessoas passando ali, você quebra. O jogo mais poderoso da internet se chama tráfego. A maioria das pessoas acredita que vender para a internet é sobre ter um bom produto ou sobre ser criativo, ter uma ideia inovadora. Mas o que realmente faz o jogo girar é uma palavra: tráfego. Tráfego é atenção, é trazer pessoas qualificadas para ver o que você vende. É como se fosse um shopping. Quanto mais gente passa na frente da sua vitrine, mais chance você tem de vender. E aqui está o ponto crucial. Existem apenas 2 formas de conseguir tráfego. O primeiro é o tráfego orgânico, que depende de tempo, sorte e algoritmo. Você posta, torce para viralizar e espera que as pessoas vejam. É grátis, mas completamente imprevisível. O segundo é o tráfego pago, onde você investe e tem retorno imediato e previsível. Com tráfego pago, você coloca R$1 hoje e pode fazer 3, 5, 10 reais de volta, de retorno, de forma controlada, de forma escalável. E por que tráfego pago é superior? Porque o tráfego, você controla quem vê o seu anúncio. Idade, sexo, localização, interesses, comportamentos, controla quando os seus anúncios aparecem, horário, dia de semana, sazonalidade. E outra, controla quanto você investe. Você pode começar com R$10 por dia e escalar conforme os resultados. Ah, um outro ponto, tem dados precisos. Você sabe exatamente quantas pessoas viram, clicaram e compraram. Escala rapidamente. Resultados bons? Aumenta o investimento. Resultados ruins? Pausa e ajusta. Você literalmente compra atenção. E quem controla atenção, controla vendas. Deixa eu te mostrar como funciona a matemática do sucesso online. Vamos lá. Exemplo prático, tá? Você investe R$100 em anúncios, 1000 pessoas veem o seu anúncio e 50 pessoas clicam.
Isso é uma taxa de clique de 5%. 5 pessoas compram o seu produto de R$ 297, ou seja, a sua taxa de conversão é de 10%. Então, o seu faturamento é 5 vezes 297, que dá 1.485, ou seja, lucro líquido, vamos lá, 1.485 menos os R$ 100 que você investiu, logo sobra para o seu bolso 1.385. Esse seria o ROI, o retorno sobre o investimento, de, nesse caso, 1.385%. Aí um ROI de 13 vezes. Isso significa que cada R$ 1 que você investiu, você ganhou R$ 13 de volta. Agora, imagina fazer isso todos os dias, escalando gradualmente. Mas, Thiago, eu não tenho produto. Perfeito. Então vamos trabalhar com serviços. Se você ainda não tem uma empresa, ou seja, um produto ou serviço para vender, a melhor forma de começar é vendendo uma habilidade que você já tem ou pode aprender rapidamente. Por que serviços são ideais para quem está começando do zero? Primeiro, que o investimento inicial é zero. Segundo, você não precisa criar um produto e nem ter estoque. Segundo, o retorno é imediato. Você, fechou um cliente, já pode começar a trabalhar e receber por aquele serviço. Terceiro, aprendizado acelerado. Cada cliente é uma experiência que te ensina mais sobre o mercado. Quarto, escalabilidade. Você pode começar fazendo você mesmo e depois montar uma equipe. Quinto, margem alta. Como não tem custo de produto, quase tudo é lucro. E o último, margem alta. Como não tem custo de produto, quase tudo é lucro. Por que serviços são ideais para começar? Primeiro, que o investimento inicial é zero. Você não precisa criar nenhum produto e não precisa também ter estoque. Segundo, o retorno ele é imediato. Você fechou um cliente, já pode começar a trabalhar e receber. Terceiro, aprendizado acelerado. Cada cliente é uma experiência que te ensina mais sobre o mercado. Quarto, escalabilidade, que é você começar fazendo você mesmo e depois montar uma equipe. Quinto e última, margem alta. Como você não tem um custo de produto, quase tudo é lucro. E aqui estão os serviços que estão dando mais resultado hoje, com faixa de preço e potencial de mercado. O número 1 é o gestor de tráfego pago. Bom, o que faz o gestor? Ele cria e gerencia campanhas de anúncios no Google, Facebook, Instagram, e a faixa de preço desse serviço varia de R$ 2.000 a 15 mil por mês por cliente potencial. É óbvio que quem está começando do zero pode ser, sei lá, R$500 por mês, 1.000, mas essa é a média do mercado. Bom, é altíssimo, né? Toda empresa precisa vender para a internet. Então, uma pessoa, um gestor, se encaixa perfeitamente nisso. Ou seja, como você pode começar? Fazendo cursos online, certificações das próprias plataformas Google e Meta. E dica importante, é bom você se tornar um especialista em um nicho primeiro. Exemplo, gestor de tráfego para clínicas, para e-commerce, para infoprodutos. Assim você foca em apenas um nicho. O segundo é o Social Media Manager, basicamente um gerenciador, um gerente de redes sociais. O que ele faz? Gerencia a presença nas redes sociais de empresas e influencers. Faixa de preço entre R$ 1.500 e R$ 8.000 por mês por cliente potencial. Então, é alto. Você começa a ter muito lucro em cima de cada cliente. Esse é um crescimento, ele é alto pelo crescimento constante das redes sociais. Como começar? Bom, é bom você estudar as tendências, ferramentas de agendamento de posts, criação de conteúdo e a dica principal, foque em resultados, engajamento, leads e vendas, porque é isso que o empresário quer, não apenas em postar. Beleza? Terceiro é o famoso copywriter. Bom, o que faz um copywriter? Ele escreve textos que vendem. Anúncios, e-mails, páginas de vendas. E um copywriter cobra aí por cliente uma faixa de R$ 500 a R$ 5.000 por projeto. Potencial altíssimo, porque toda venda online precisa de copy. Bom, como que eu posso começar? Primeiro, estude gatilhos mentais, psicologia de vendas, análise de concorrentes, enfim, estude vários cursos que falam dessa profissão e livros. Um que eu gosto bastante é As Armas da Persuasão. E a dica importante, tá? Monte um portfólio com trabalhos gratuitos primeiro, ou seja, ofereça seu serviço e depois comece a cobrar. Quarto, editor de vídeo. O que faz? Transforma vídeos crus em conteúdos profissionais para as redes sociais. Faixa de preço entre R$ 200 e R$ 2.000 por vídeo editado. Aprenda alguns softwares importantes de edição de vídeo, como Premiere, After Effects, DaVinci. E vamos lá, dica importante, entenda de storytelling e conversão, não apenas a edição básica, beleza? Quinto, especialista em landing pages. O
que faz? Cria páginas de vendas que convertem visitantes em compradores. Faixa de preço entre R$ 1.500 e R$ 10.000 por página. Potencial altíssimo, que a base de qualquer potencial é altíssimo, porque a base de qualquer funil de vendas começa numa landing page. Como começar? Você pode aprender WordPress, Elementor e princípios de conversão. Uma dica importante, tá? Toda landing page é uma landing page focada em resultados mensuráveis, não apenas em design bonito. O sexto é o closer de vendas. O que faz um closer, Tesma? Realiza chamadas de vendas e fecha negócios de alto ticket. Faixa de preço de 10 a 20% de comissão sobre vendas fechadas. Potencial muito alto. O mercado de high ticket está em crescimento no Brasil. Bom, como que eu posso começar? Estudar técnicas de vendas, psicologia, objeções, dominar essa arte de vender no 1 a 1. E a dica, tá? Comece como closer de outras pessoas antes de vender os seus próprios produtos. O sétimo é um consultor de funis de vendas. Bom, o que faz um consultor? Ele desenha e otimiza a jornada de compra completa. E a faixa de preço varia de R$5.000 a R$30.000 por projeto. E o potencial é altíssimo. Por quê? Porque é uma expertise que todo ecossistema de vendas precisa. Como que eu posso começar? Combine conhecimento de tráfego, conversão, e-mail, CRM, e a dica principal é: seja o profissional que entende todo o processo que vai aplicar em uma empresa, do lead à venda. O oitavo e algo bem diferente, o desenvolvedor de chatbots. O que faz? Cria automações para atendimento e vendas. Bom, faixa de preço aí varia de R$1.500 a R$8.000 por bot desenvolvido. Potencial crescente. É algo novo, mas que está em crescimento. A automação é a tendência, então você precisa dominar essa parada. Como começar? Aprenda plataformas como ManyChat, Unichat e outras aí no mercado que já deixa tudo mais automatizado para o seu cliente. Dica: foque em bots que realmente convertem, não apenas respondem, porque no final o empresário quer a venda. O nono, que está crescendo muito no Brasil, é o especialista em marketplace. O que ele faz? Gerencia vendas em Amazon, Mercado Livre, Shopee. Faixa de preço entre R$2.000 e R$10.000 por mês por cliente. Potencial alto. Por quê? Porque o crescimento de e-commerce no Brasil é brutal todos os anos, e principalmente o marketplace. Como começar? Entenda as regras e algoritmos de cada marketplace. Dica: o ideal é você focar em um marketplace. Por exemplo, sou especialista em Mercado Livre, domina tudo sobre o assunto e ajude empresas a venderem mais neste marketplace. E aqui vai uma dica valiosa: seja um profissional, T-shaped professional. Eita, Tesmo, o que é isso? Agora falou em inglês, me complicou. Olha só, vou te explicar, tá? Primeiro, tem a parte horizontal, que é a parte de cima do T, que é basicamente para você ter o quê? Um conhecimento básico de várias áreas. E depois tem a vertical, que é a parte de baixo do T. Ou seja, você domina todas as áreas, mas se torna especialista profundo em uma área específica. Exemplo prático: você é especialista em tráfego pago, isso é uma vertical, mas você tem que entender do quê? De copy, design, funil, landing page. Isso te permite o quê? Oferecer soluções mais completas, cobrar mais caro, ter vantagem competitiva, entender melhor os resultados dos clientes. Então isso é fundamental. Você é tipo um médico, você entende basicamente tudo sobre a medicina, mas escolhe um caminho para ser especialista e cobrar mais. Esse é o ponto. Imagina que você está conversando com um possível cliente. Ele gostou de você, gostou da sua proposta, mas quer pesquisar mais antes de fechar um negócio. Aí ele digita o seu nome no Google e não encontra nada. Ou então ele clica no link que você mandou no WhatsApp e abre uma página feia, lenta, sem o seu nome, sem a sua marca, que parece ter sido feita por um amador. Sabe o que acontece? Você perde a venda e nem fica sabendo por quê. Isso acontece porque você não passou pelos 5 pilares da confiança digital. O primeiro pilar se chama identidade visual profissional, que é basicamente uma logo bem feita, paleta de cores consistentes, tipografia adequada, materiais padronizados. O pilar 2 é a presença digital sólida, que é um site próprio com domínio personalizado, perfis das redes sociais alinhados, conteúdo de qualidade regular e otimização para buscas, o famoso SEO. O pilar 3 é a comunicação
clara, mensagem de valor bem definida, tom de voz consistente, proposta única de valor e posicionamento claro no mercado. O pilar 4 é a prova social robusta, depoimentos de clientes reais, case de sucesso documentados, certificações e credenciais e mídia e menções na imprensa. O pilar 5 é a experiência do cliente impecável, ou seja, site rápido e responsivo, processo de compra simples, atendimento profissional, pós-venda estruturado. A diferença entre ter e não ter esses pilares é a diferença entre converter 2 ou 15% dos seus leads. Ah, mas eu uso Instagram, eu tenho WhatsApp Business, eu uso o Linktree. Para de se enganar, pelo amor de Deus. As redes sociais são terrenos alugados, você não controla as regras. O seu Instagram pode ser derrubado amanhã, a sua conta pode ser hackeada, o algoritmo pode mudar e você perder 90% do alcance. Agora, um site próprio te dá o quê? Primeiro, um controle total. Você decide como quer se apresentar. Nenhuma plataforma pode te derrubar. Suas regras, seu design, sua mensagem. Segundo, credibilidade instantânea. E-mail profissional, contato@seunome.com.br, um domínio próprio, www.seunome.com.br, certificado de segurança, aquele cajadinho verde, isso muda o jogo. Terceiro, capacidade de conversão superior, ou seja, landing pages otimizadas para venda, formulários que capturam leads, integrações com ferramentas de vendas, tracking completo do comportamento dos visitantes. Quarto, SEO e visibilidade. Aparece no Google quando pesquisam seu nome, pode ranquear para a palavra-chave do seu nicho, backlinks e autoridade de domínio, tráfego orgânico gratuito. E o quinto, escalabilidade, que é basicamente automações avançadas, integrações ilimitadas, capacidade de crescer junto com o seu negócio. Isso é uma base sólida para todos os seus projetos na internet. Mas Tesla, o que é uma landing page de alta conversão? Landing page é uma página onde a pessoa chega após clicar no seu anúncio. Ela tem um objetivo apenas: fazer o cliente tomar uma decisão específica. Então anota aí as características de uma landing page profissional. Estrutura visual limpa, não tem menu complexo, não tem links para blogs ou outras páginas, não tem distrações desnecessárias e o foco total é na conversão. Elementos obrigatórios. Primeiro, headline impactante, a primeira coisa que a pessoa lê quando entra na sua landing page. Segundo, uma subheadline explicativa, complementa e detalha a headline. Terceiro, uma promessa de valor clara, o que o cliente ganha ao contratar você, ao comprar o seu produto. Quarto, benefícios específicos, lista do que está incluído nessa oferta. Quinto, prova social, depoimentos, números, cases. Sexto, oferta irresistível, inclua um bom preço, bônus, garantia. Um outro ponto, call to action claro, botão de ação bem visível, elementos de urgência, escassez, tempo ilimitado, isso faz a pessoa agir mais rápido. PAC, responda objeções comuns e coloque isso na sua landing page. E a garantia, que isso reduz o risco percebido. Agora eu quero falar sobre a psicologia por trás da conversão. Isso é muito importante porque uma venda não acontece do nada. E a primeira coisa, eu quero falar sobre o princípio da reciprocidade. É importante você oferecer algo de valor antes de pedir algo em troca. Por exemplo, pode ser um e-book gratuito, uma consultoria, um diagnóstico, uma aula ao vivo exclusiva. E esse princípio transforma aí as conversões, fazem com que as conversões se tornem mais fáceis. Tem um outro que é muito importante, que é o princípio da autoridade. Mostre que você é especialista, mostre suas certificações, case de sucesso, tempo de mercado, resultados de clientes. Isso é muito importante. Também tem o princípio da escassez, que é para tornar a sua oferta limitada. Exemplo, colocar frases como apenas 50 vagas, oferta válida até meia-noite, últimas unidades. Também tem o princípio da prova social, que é mostrar que outros já compraram. Frases como mais de 10 mil alunos, depoimentos em vídeo, reviews e avaliações, empresas que você atendeu. Agora eu vou revelar o ouro puro. São os 5 elementos que precisam estar perfeitamente alinhados para uma campanha de tráfego pago funcionar de verdade. Pilar número 1, landing page de alta conversão. Até falei isso anteriormente, falei tudo sobre landing page, mas basicamente uma landing page é onde a mágica acontece.
É ali que transforma cliques em vendas. As duas seções básicas de uma landing page perfeita. Primeiro falamos sobre acima da dobra, ou antes da dobra, que chamamos Hero Section. Basicamente ter uma headline poderosa, uma sub-headline explicativa, um vídeo ou imagem de impacto, botão de CTA principal e elementos de credibilidade. Vamos lá. Exemplo de uma headline vencedora. Curso de marketing digital. Bom, isso é algo que não chama tanto atenção. Então eu tenho que transformar essa headline em uma headline vencedora, que chama atenção. Exemplo, como gerar 10 mil reais com marketing digital, mesmo começando do zero. A headline é o principal em uma landing page. E aqui na seção de problemas, você agita a dor do cliente, mostra que entende exatamente pelo que ele passa. Então, uma estrutura básica. Exemplo, está cansado já tentou de tudo, mas sabe o que é frustrante? Então você mostra tudo aquilo que o cliente tem, mas não consegue resolver, que você, o seu produto ou seu serviço vai resolver. Nós temos a seção de solução, que apresenta o seu produto ou serviço como a solução ideal. Aí tem a seção de benefícios, que você lista tudo que o cliente vai ganhar. Foque em benefícios, o que ele ganha, não em destaques features, né? Que é basicamente o que o produto tem. Exemplo, ao invés de falar 40 aulas em vídeo, fale em domínio tráfego pago em 40 aulas práticas, porque este é o benefício. Na seção de prova social, você coloca depoimentos, cases, números impressionantes. Os tipos de prova social mais poderosos são os depoimentos em vídeo, cases com números específicos, quantidade de clientes atendidos, certificações e prêmios. Mídia é muito importante também, aparições em TV, jornais, e isso traz muita autoridade. A seção sobre o especialista é a sua história, credenciais e por que você é a pessoa certa para ajudar aquele cliente. O sétimo é a seção da oferta. Aqui você apresenta exatamente o que está vendendo. Então o básico é você criar uma estrutura de oferta irresistível, que é produto principal, bônus valiosos, preço com desconto, garantia e formas de pagamento. O oitavo é a seção de urgência, escassez. Crie um senso de urgência para a pessoa agir agora ou ela vai deixar para amanhã. O nono é o FAQ, perguntas frequentes. Responda todas as objeções antes que elas apareçam. Isso ajuda demais na conversão. O décimo é última chamada, ou seja, aquele último empurrãozinho antes do rodapé. E no final tem a garantia e inverte o risco, que é basicamente para tirar a desculpa lá no final do cliente de ignorar a sua oferta. E lá no rodapé final tem os links legais, contato, políticas e etc. Bom, agora eu quero falar sobre como você pode otimizar a sua conversão e até um pouco avançar esse conteúdo. Mas vamos lá. O primeiro se chama Heatmaps. O que é isso, Tesman? É você usar ferramentas como, por exemplo, o Hotjar para ver onde as pessoas clicam. Ela entra na sua landing page e vai aparecer um mapa de calor ali. E aí você consegue rolar a página e descobrir exatamente o que o usuário lê e onde clica, porque isso muda completamente o jogo. Quando você descobre isso, você pode fazer o famoso teste AB, que é testar diferentes headlines, cores de botão, posições de elementos. Uma mudança simples pode dobrar a sua conversão, dobrar as suas vendas. Então isso é muito importante. Não é só criar uma landing page e esquecer, é criar e melhorar. Velocidade. A sua página ela precisa carregar em menos de 3 segundos. Cada segundo a mais, você perde 7% de conversões. Então isso é muito importante. Eu sempre falo também do Mobile First, que é basicamente entender que 70% do tráfego vem do celular. Ou seja, a sua página, a sua landing page precisa funcionar perfeitamente em qualquer dispositivo. Fechado? Pilar 2 é a promessa irresistível. A sua promessa é a primeira coisa que as pessoas veem. É o que faz elas pararem de rolar o feed e prestarem atenção. E vamos lá. Tem aqui uma fórmula para você testar. Como resultado desejado em tempo específico sem a objeção principal. Você pode usar essa forma para criar aí as suas headlines. Exemplo, como faturar 50 mil por mês com tráfego pago em 90 dias sem gastar fortunas em teste. Outro exemplo, como emagrecer 15 quilos em 12 semanas sem passar fome ou fazer dietas malucas. Outro, como conseguir 1000 clientes pelo Instagram em 6 meses
sem ter milhões de seguidores. Mas anota aí os 4 elementos de uma promessa vencedora. O primeiro é ser específico, números concretos, não genéricos. Exemplo, ganhe muito dinheiro, isso é genérico, seja mais específico. Fature 20 mil reais no primeiro mês. O segundo, temporal, que é um prazo definido. Então, exemplo, rapidamente, não é muito bom, melhor seria em 30 dias. Terceiro, sem objeção, remova a principal desculpa, né? Então, por exemplo, aprenda inglês. Não, coloca já, aprenda inglês mesmo sendo tímido. O quarto é uma prova, baseada em resultados reais. Ou seja, não invente números. O ideal é usar cases reais de clientes. Agora, alguns exemplos de promessas que funcionam por nicho. O fitness. Perca 10 quilos em 8 semanas sem abrir mão do que gosta de comer. Ganhe massa muscular em casa com apenas 20 minutos por dia. Agora de negócios. Fature 100 mil reais por mês com seu negócio online sem precisar aparecer. Automatize suas vendas e trabalhe apenas 4 horas por dia. De relacionamento. Como reconquistar o seu ex em 30 dias, seguindo este método comprovado. Encontre o amor da sua vida usando essas 7 estratégias infalíveis. Educação. Passe em qualquer concurso estudando apenas 2 horas por dia. Aprenda qualquer idioma em 6 meses com este método. Bom, agora pilar 3, que é criar uma oferta vencedora. A sua oferta não é só preço, é todo o conjunto de valor que você entrega. Vou te mostrar como criar agora realmente uma oferta irresistível. Primeiro, tem um produto ou serviço principal que resolve o problema principal do seu cliente. Segundo, bônus de alto valor, que são complementos que aumentam significativamente o valor percebido. Regra dos bônus. Cada bônus deve valer pelo menos 30% do preço principal. Máximo aí de 5 bônus, porque mais do que isso pode confundir a sua oferta. Os bônus devem complementar o produto principal. Terceiro ponto, tá? Garantia forte. Ele remove completamente o risco do cliente. Tipos de garantia. Tem a garantia simples, que é 30 dias ou o seu dinheiro de volta, ou uma garantia dupla. Se não funcionar, devolvemos em dobro. Também tem a garantia de resultado. Garantimos que você vai faturar 10 mil ou devolvemos o seu dinheiro. Tem um quarto ponto que é a urgência e escassez, que é você criar a necessidade de uma ação imediata. Tipos de urgência. Por tempo é o primeiro, que é tipo oferta válida por apenas 72 horas. Por quantidade, apenas 100 vagas disponíveis. Por período, apenas para os 50 primeiros inscritos, ou sazonal, oferta de Black Friday. E o quinto é a facilidade de pagamento, porque remove a forma de pagar, qualquer impedimento que faça a pessoa comprar de você. Então, por exemplo, parcelamento sem juros. Primeiro pagamento apenas após 30 dias, descontos progressivos, 3 vezes sem juros ou 10% à vista. Então vamos lá, exemplo de uma oferta completa unindo todos esses elementos. Produto principal, método tráfego milionário, sistema completo, valor R$ 2.997. Bônus 1, 50 criativos prontos para o Facebook e Instagram, valor R$ 897. Bônus 2, Swipefile com 100 anúncios que converteram, valor R$ 697. Bônus 3, mentoria de 1 hora comigo via Zoom, valor R$ 1.500. E o bônus 4, acesso ao grupo VIP no Telegram, valor de R$ 497. Valor total, R$ 6.588. Oferta especial por apenas R$ 497 à vista ou 12 vezes de R$ 49,90. Bom, isso aqui é um exagero, mas isso é uma oferta irresistível. Vale apenas para as próximas 24 horas. Garantia de 30 dias. Se não gostar, devolvemos 100% do seu dinheiro. E assim você constrói rapidamente uma oferta irresistível, uma oferta vencedora, a melhor do mercado. Agora eu vou falar sobre o quarto pilar, que é a segmentação precisa. A segmentação é escolher exatamente quem vai ver o seu anúncio. É a diferença entre atirar no escuro e acertar o alvo. Os 5 níveis da segmentação. O nível 1 é a demografia básica, que é idade, sexo, localização, estado civil
escolaridade, renda, isso tudo você consegue fazer o quê? Anunciar, escolher essas pessoas no Google, na Meta ou TikTok. Nível 2 são interesses, páginas que curtiram, aplicativos que usam, conteúdo que consomem, hobbies e atividades. Nível 3, comportamentos, histórico de compras online, dispositivos que usam, viagens recentes, atividades em outros sites. O nível 4, públicos personalizados. Quem visitou o seu site, quem assistiu seus vídeos, sua lista de e-mails, quem engajou com seus posts. E o nível 5, lookalike. Basicamente, similar aos seus clientes, similar aos seus leads, similar aos engajados, similar aos compradores. Ou seja, a estratégia de segmentação progressiva. Agora eu vou te mostrar como que você pode construir uma estratégia de segmentação progressiva usando todos esses elementos. Na fase 1, você começa de maneira mais ampla, você vai testar audiências maiores para o algoritmo aprender e entender quem é o seu público comprador. Na fase 2, você pode afunilar, reduzir essas audiências para audiências que você entendeu melhor, que tipo, esse é o público que mais compra de mim, baseado nos dados. E na fase 3 você pode até hipersegmentar os seus anúncios, ou seja, focar realmente naquelas pessoas que estão comprando de você. Exemplo, vamos supor que você anuncie para homens, mulheres de 18 a 60 anos, mas você descobriu que a maior parte dos compradores são as mulheres. Então você começa a focar os seus anúncios para as mulheres. E depois você descobriu que é entre 25 e 50 anos. Você faz essa hipersegmentação. Ou seja, comece a estudar para você focar naquele público que compra de você de verdade. E a fase 4, você exclui quem já comprou, quem não converte, quem não é o ideal. Ou seja, quem já comprou de mim não precisa ver o mesmo anúncio. Perfeito? Então, audiências que sempre funcionam. Vou dar aqui alguns exemplos, tá bom? Vamos lá, primeiro para negócios. Vamos supor que você quer vender para empresários. Então, interessados em empreendedorismo, marketing digital, vendas online, páginas que eles seguem ou curtem, Sebrae, Exame, Endeavor. Comportamentos, são pequenos empresários, são compradores online frequentes. E isso muda de nicho para nicho. Exemplo, área da saúde, interessados em fitness, nutrição, vida saudável, páginas Mundo Boa Forma, revista Saúde, comportamentos, compradores de suplementos, academia. Agora para relacionamentos, interessados em relacionamentos, autoajuda, desenvolvimento pessoal, páginas Monja Coen, Augusto Cury, comportamentos, solteiros, divorciados recentemente e assim por diante. Ou seja, cada negócio tem aquele público perfeito que você vai anunciar no Google e na Meta e obviamente vai te ajudar muito nas vendas. Ou seja, sem uma segmentação precisa, você não consegue grandes resultados na internet. E o quinto e último pilar são os anúncios chamativos. O seu anúncio é a primeira impressão. Ele precisa parar o scroll da pessoa e despertar curiosidade imediata. 3 elementos de um anúncio vencedor. O primeiro é o hook, que é o gancho. É aqueles primeiros 3 segundos, é o que faz a pessoa parar de rolar o feed. Tipos de hook que funcionam. Pergunta intrigante. Por que 97% das pessoas falham ao tentar ganhar dinheiro online? Segundo, uma afirmação polêmica. Marketing de conteúdo tá morto. Terceiro, um número impactante. R$847 mil em vendas com este anúncio. Um outro, história pessoal. Há 2 anos eu estava quebrado. Isso ajuda muito no início, o hook inicial. Segundo é uma história. Sim, conte uma história que conecta emocionalmente as pessoas aí nos seus anúncios. Eu vou te mostrar aqui uma estrutura básica para contar uma boa história. Tudo começa com uma situação inicial, que é onde você estava. Depois, o problema, o conflito, que estava errado. Terceiro, solução, o que mudou tudo. E o quarto, o resultado, onde chegou. No final, oferta, como outros podem ter o mesmo. Então isso aqui é o básico de um anúncio, de uma história que você pode colocar aí na hora de criar o seu anúncio chamativo. O terceiro é a oferta, a chamada para ação clara e direta. CTA se convertem, são aí os básicos da internet. Clique e descubra como. Garanta a sua vaga agora. Acesse o treinamento gratuito. Fale com especialista. Bom, quais são os formatos de anúncio mais eficientes? Primeiro, vídeo falando, que é o famoso VSL,
Video Sales Letter. Basicamente você aparece falando diretamente aí para a câmera, que tem mais conexão, confiança, maior engajamento e o melhor custo por clique. O segundo é o famoso carrossel, que são múltiplas imagens e vídeos, que contam uma história em etapas, maior tempo de visualização e bom para mostrar benefícios. O terceiro, uma imagem com um texto longo, uma imagem impactante, texto que conta uma história completa, mais barato que vídeo, fácil de testar, beleza? E o quarto é UGC, que basicamente se chama, em inglês esse termo, né, User Generate Content. Isso é basicamente você usar os seus clientes para criar os seus anúncios. Ou seja, clientes falando sobre você, depoimentos em vídeo. Isso gera mais credibilidade e prova social poderosa. Agora, criativos que sempre funcionam. Para vídeos, transformação antes e depois, resultado na tela do computador, tipo, olha quanto que eu faturei, quanto eu ganhei, dashboards, enfim, depoimento de cliente real, você ensinando algo valioso, e para imagens, screenshots de resultados, comparação de antes e depois, e você com clientes famosos, reconhecidos e também gráficos de crescimento e resultados. Se eu estivesse começando hoje do absoluto zero, eu montaria a minha estrutura nessa ordem. Anota aí. Passo 1, a base de tudo. É uma estrutura com IA que qualquer pessoa pode criar. Se você quer começar no online hoje, você não basta ter hospedagem, você precisa ter uma plataforma inteligente que construa junto com você. E é aqui que entra a HostGator, que não é só hospedagem, é um ecossistema completo de soluções que democratizam a criação e o crescimento online. E o grande destaque agora é o novo criador de sites com inteligência artificial que permite que qualquer pessoa, até quem nunca construiu nada na internet, coloque o seu site no ar em minutos e de 3 formas. Primeiro, escolhendo um template pronto lá da plataforma da HostGator. Segundo, importando o seu Google Meu Negócio, transformando suas informações em um site estruturado e escrevendo um prompt, conversando com a IA sobre qual é o seu negócio e com que você trabalha. E a IA cria todo o site para você. O resultado? Um site rápido, bonito, responsivo e já pronto para receber clientes sem depender de agência ou programador. E o melhor, a HostGator atende todos os perfis. Para quem quer praticidade total, o novo criador de sites é intuitivo e guiado pela IA. E para quem busca mais robustez, tem o WordPress com IA otimizado, a escolha de profissionais e grandes empresas. Além disso, a HostGator está em um momento de inovação intensa, que é chamado de HostGator Studio, que é uma ferramenta para criar logos, postagens de redes sociais e artes profissionais, como o Canva, dentro do seu login HostGator. VPS com N8N, pré-instalado, automações avançadas para negócios que querem escalar processos. Suporte com IA, a maioria das dúvidas é resolvida instantaneamente pela inteligência artificial, com a opção de falar com o atendente humano quando quiser. Tudo isso faz parte do propósito da HostGator, que é levar tecnologia profissional e inteligência artificial para todos, de forma simples, acessível e eficiente. Mas vamos lá, base 1. A base de tudo, hospedagem profissional. Aqui está uma verdade que poucos falam. A hospedagem que você escolhe define quase que 80% da sua presença online. Site lento? Perdeu vendas. Site fora do ar? Perdeu credibilidade. Site sem segurança? Perdeu confiança. E é por isso que eu recomendo a HostGator. A HostGator não é apenas uma empresa de hospedagem, é uma solução completa para o seu posicionamento online que resolve todos os problemas técnicos que impedem a maioria das pessoas de ter sucesso online. Eu vou te mostrar por que a HostGator é a escolha mais inteligente. Olha só. Primeiro, WordPress otimizado. Já falei sobre isso antes, tá? É praticamente o WordPress a plataforma que os grandes profissionais usam. O WordPress é usado por 40% de todos os sites do mundo. É a plataforma preferida de empresas como Disney, Mercedes-Benz, The New York Times, enfim. Na HostGator, o WordPress vem instalado automaticamente e aí você consegue uma otimização específica para uma máxima performance. E você tem acesso aí a mais de 60 mil plugins e temas para escolher o site, a landing page
da maneira que você deseja. E o segundo é o construtor visual inteligente, que é criar sites profissionais sem saber de programação. É o famoso interface drag and drop, que é basicamente você copiar e você pegar e arrastar. Ou seja, templates otimizados para conversão, design responsivo automático, que funciona em qualquer dispositivo, e inteligência artificial que sugere melhorias no seu site e na sua landing page. O terceiro ponto aqui é a identidade visual profissional. A IA cria toda a identidade visual baseada no seu nicho, desde paleta de cores profissional, tipografia, logotipo, enfim, consistência visual em todo o site. E o quarto ponto, muito importante, e-mail profissional que gera confiança. Sim, ter um e-mail contato@seunome.com.br e não mais @gmail.com. Isso, querendo ou não, traz uma credibilidade instantânea com clientes. E isso você consegue, obviamente, sincronizar com Gmail, Outlook, enfim. E tem contas ilimitadas para sua equipe, filtro anti-spam avançado. Isso ajuda muito a controlar os leads e o seu negócio na internet. E além disso, tem a segurança máxima incluída, certificado SSL gratuito, aquele cadeadinho verde, sabe? Que deixa o site protegido, proteção contra malware e hackers, firewall avançado, backup automático diário e restauração com um clique se algo der errado. E um outro ponto, performance de primeiro mundo. Servidores localizados no Brasil, CDN global para velocidade máxima, cache automático inteligente, otimização de imagens automática e 99,9% de uptime garantido. E um outro ponto importante aqui é um painel que é fácil de utilizar, e aqui é o painel cPanel, que é o painel mais fácil do mundo. Interface visual intuitiva, você vai instalar WordPress, e-commerce, blogs com um clique, gerenciar domínios, subdomínios, e-mails, estatísticas detalhadas de visitantes, e não precisa ser técnico ou entender de programação para usar tudo isso. E além disso tudo, gente, a HostGator oferece o SEO integrado que funciona de verdade. Basicamente é uma otimização automática para o Google, sitemap XML gerado automaticamente, meta tags otimizadas, velocidade superior, isso é muito importante, para o ranking e ferramentas de análise integradas. E aí temos o passo 2, que é a construção da landing page profissional. Com a HostGator você tem acesso ao que há de mais moderno em criação de sites. O WordPress com construtor visual integrado. O WordPress é a escolha de 40% de todos os sites do mundo, incluindo o que eu falei, Disney, Sony Music, The New York Times e Mercedes-Benz. E no HostGator ele vem otimizado e instalado automaticamente. Por que o WordPress é superior? Porque você consegue baixar mais de 60 mil plugins para qualquer funcionalidade, templates profissionais para qualquer nicho, SEO nativo otimizado, atualizações automáticas de segurança, velocidade superior com otimizações exclusivas e um construtor visual inteligente. Basicamente, arrastar e soltar. Você vê exatamente como vai ficar antes de publicar o seu site. Templates otimizados para conversão, elementos prontos, formulários, botões, galerias, tudo isso muito mais rápido e prático. Design responsivo para celular, IA para design. Como assim? Sim, a HostGator analisa o seu nicho e automaticamente sugere paleta de cores, seleciona tipografia, layout, cria até identidade visual consistente e gera até textos otimizados para SEO. O que diferencia uma landing page do HostGator das outras é que ela realmente funciona. E não adianta ter uma página bonita se ela carrega devagar, trava no celular ou sai do ar quando você mais precisa. Conclusão, vamos montar agora um plano de ação imediato. Hoje, escolha o seu nicho de atuação, registre o domínio na HostGator Studio, configure o seu e-mail profissional e comece a estruturar a sua primeira landing page. Essa semana, termine a sua landing page, crie a sua primeira oferta irresistível, configure o pixel da Meta e a tag do Google e prepare 3 criativos para teste. Esse mês, lance suas primeiras campanhas com 30 ou 50 reais por dia, analise dados e otimize constantemente, faça pelo menos 20 testes diferentes, documente tudo o que você está aprendendo e aplicando. Próximos 90 dias, escale o que realmente funciona, automatize o máximo possível,
construa a sua base de clientes fiéis, prepare-se para o próximo nível. E lembre-se, a internet não premia quem tenta, premia quem executa. 2025 pode ser o ano que vai mudar a sua vida para sempre, mas só se você decidir parar de consumir conteúdo e começar a fazer. E agora, você tem duas opções. A opção número 1, fechar esse vídeo, continuar fazendo o que você sempre fez e daqui a um ano estar exatamente no mesmo lugar. E a opção 2, implementar este sistema passo a passo com disciplina e consistência e daqui 90 dias estar colhendo os primeiros frutos de um negócio online lucrativo e escalável. Então, use o link exclusivo e comece agora. 2025 pode ainda ser o seu ano, o ano em que você tira a sua ideia do papel e começa a faturar de verdade. E com a HostGator, você cria o seu site com identidade visual profissional sem depender de ninguém. É a ferramenta que eu usaria se estivesse começando hoje do zero. Então pare de adiar, pare de procurar desculpas, pare de esperar o momento perfeito. O momento perfeito é agora. A oportunidade é essa. A decisão é sua. Tem um link aqui na descrição. Garanta o seu plano M anual com desconto exclusivo e entra de uma vez por todas no jogo que pode transformar a sua vida financeira para sempre. Porque lembre-se, quem não está crescendo online está sendo deixado para trás. E você não vai ser deixado para trás a partir de agora. O seu futuro real começa agora. Então, clique aqui e eu te vejo na HostGator.